Capítulo 30. Na recepção dos pobres e dos peregrinos, o maior cuidado e solicitude devem ser demonstrados, porque é especialmente neles que Cristo é recebido, pois no que diz respeito aos ricos, o próprio medo que inspiram lhes conquista respeito. Regra de São Bento, capítulo 50. Naquela noite, enquanto Blacktooth sonhava, um pequeno grupo de fazendeiros montou em seus cavalos, a maioria deles cavalos de tração, e cavalgou em direção ao acampamento da Cruzada do Papa. Estes eram os fazendeiros que haviam sobrevivido após verem suas famílias e gados serem mortos pelos soldados de Texarkee. Agora eles queriam vingança e o único de quem poderiam se vingar era o antipapa, cujos exércitos seus batedores haviam dito estar indo para o sul, em direção à cidade de Annegan e ao Rio Vermelho. Eles sabiam que Blacktooth estava mentindo. Eles tinham visto apenas um grupo de invasores, ferido um e matado o outro. Eles queriam o que os nômades Grasshopper e Wildog queriam sangue e vingança. Era final de setembro e não havia lua. Eles partiram, 40 cavaleiros no total, logo após o anoitecer, contando com a luz das estrelas e o conhecimento da estrada. Afinal, era a estrada pela qual eles tinham chegado, era a estrada que levava às suas fazendas abandonadas e arruinadas. O Papa, por sua vez, estava começando a perder toda a esperança de paz. Os guerreiros Grasshopper estavam agitados e sedentos por sangue, após o longo e barulhento funeral do xamã. Muitos deles estavam bêbados e, embora a cerimônia tivesse sido escondida de seus olhos, Bramponi suspeitava que muitos mais haviam se alimentado do fígado e das entranhas do xamã. Você deve entender, meu emissário cavalgou para a cidade para selar a paz, disse ele a Euturbrão. Você quer dizer Ninden? Nimue. Meu cardeal, disse Bramponi. Um membro da minha cúria. Cardeal Nimue, então, disse o Sharf dos Grasshoppers. Ele estava sentado na traseira da carroça do Papa ao lado de sua santidade, observando os guerreiros que gritavam e choravam ao redor da fogueira principal. Era uma novidade para os nômades, lenha ilimitada, mesmo que estivesse úmida. O fogo crescia cada vez mais. Eles buscam vingança, disse Euturbrão. Você pode culpá-los. Posso eu negar isso a eles? Eles precisam disso, é como grama para pôneis. A vitória da igreja será a vingança deles, disse Bramponi, mas, mesmo ao dizer isso, ele sabia que não acreditava em si mesmo. O chão lamacento estava apinhado de sombras em movimento, o céu estava riscado por árvores. Bramponi ansiava pelos contornos rudes e horizontes abertos das pradarias e do deserto. Aqui na floresta, os ruídos e os cheiros estavam próximos demais. Pop, pop, pop. Os guerreiros apontaram seus rifles para o céu, quase imperceptível como um punhado de estrelas atrás das árvores. O Sharf dos Grasshoppers conseguira guardar apenas 2 cartuchos para cada um deles, mas sabia que Bramponi tinha mais, deixados com ele como uma concessão dos suprimentos do comboio de carroças do Magister Dion. Você deve dar aos homens o resto das balas de latão, sua santidade, acrescentou Jimmy Light, com um leve sorriso. Amém. Segundo balançou a cabeça. Eles devem esperar até que meu emissário retorne. Então seus guerreiros poderão entrar cavalgando em triunfo. Na verdade, Bramponi já estava preocupado. Ele sabia que, se Blacktooth não voltasse até amanhã, isso significaria que ele provavelmente havia sido morto,
talvez até mesmo enforcado sob o interdito que ambos haviam assinado quando foram libertados do zoológico na cidade de Anegan. Amanhã, então, disse Euturbrão. Ele olhou para o céu sem lua, cercado por árvores. O Papa segurou o braço do Jarf. E você deve controlá-los, ele disse. Do outro lado da clareira, no brilho da fogueira, ele podia ver a carruagem do Jarf, com a inscrição "Eu incendeio" pintada na porta. Não haverá incêndios, Light. Os fazendeiros se renderão quando virem a sua força. Eles já podem ter se rendido a Nimue. Acho que não, Sua Santidade. Não quero incêndios na Nova Roma. Estou aqui para restaurar a cidade, não para destruí-la. O Papa torceu o braço do Jarf. Foi como uma queda de braço, o objetivo não era derrotá-lo, mas simplesmente mostrar que ele conhecia e compreendia os costumes nômades. Sem incêndios, entendido. Entendido, disse Euturbrão, soltando o braço e afastando-se para se juntar aos seus guerreiros perto do fogo. Eu desencadeei uma tempestade que não consigo controlar, disse o Papa, retirando-se para a carroça e arrumando suas vestes para dormir. Ele falava com Volshin, que estava nas sombras ao lado da carroça. O guerreiro amarelo deu de ombros. Aquela era, no que lhe dizia respeito, a natureza de todas as tempestades e de todas as guerras. O Papa estava dormindo quando os fazendeiros chegaram. Eles haviam desmontado e estavam conduzindo seus cavalos através do riacho quando os cães acordaram, e acordaram os guerreiros que dormiam para curar a ressaca ao redor das fogueiras que se apagavam. A luta foi breve e violenta, e, exceto pelos gritos e pelo barulho na água, quase silenciosa. Os Grasshopers estavam relutantes em usar suas poucas balas, mas ansiosos por testar as facas e porretes que dormiam ao seu lado, onde antes poderiam estar mulheres. Quando o amanhecer chegou, a água ainda estava ensanguentada nas pequenas poças ao longo da margem. A morte por facada é um negócio confuso e demorado, alguns dos fazendeiros ainda se debatiam como peixes. 4 deles eram cativos, sem ferimentos, exceto por uma corda de couro cru passada através de suas bochechas. Sentaram-se amarrados à sombra da carroça de comida, um choramingando, os outros esperando de forma estoica por seja lá o que os aguardasse. O pontífice acordou e encontrou seu acampamento quase deserto. Os guerreiros Grasshopper tinham desaparecido, o mesmo acontecera com seus cavalos e cães. Você disse que iria esperar, ele reclamou, encontrando Euturbrão perto de sua fogueira, comendo o café da manhã. Eles não nos deram escolha. O Jarf de guerra deu de ombros. Eles tentaram roubar nossos cavalos. Bramponi chutou o fogo. Eles eram apenas alguns tolos. Vocês poderiam tê-los afugentado. Euturbrão deu de ombros novamente. Os cães o seguiram. Meus homens tiveram que seguir os cães. Eles têm ordens de não incendiar a cidade, contudo. Bramponi não acreditou nele. Antes do meio-dia, a fumaça subia por sobre a parede de árvores a leste, da cidade que ele nunca tinha visto. A porca apareceu de manhã, mas o carcereiro não. Ela enfiou o focinho entre as grades frias e sentou-se, encarando Blacktooth de cima para baixo, o qual tentava sem sucesso rezar. Enquanto a manhã se arrastava, Blacktooth ouviu tiros à distância, gritos mais próximos, e o arrastar de pés na rua estreita do lado de fora. Ele ainda tinha 6 das pílulas pequenas,
mas nada com o que tomá-las. Ele tinha medo da água morna no balde perto da porta, então engoliu uma com o que restava de sua própria saliva. Perto do meio-dia, ele bebeu a água. Já com fome quando foi trancado na cela, a fome apenas aumentou. Era difícil saber as horas porque não havia sol e estava chovendo, uma chuva suave que respingava no beco o dia todo, embaralhando os passos de quem passava ocasionalmente, sempre um cachorro, nunca um humano. A porca veio novamente à tarde, ou o que parecia ser a tarde. Blacktooth guardou as pílulas em seu chapéu de cardeal, que seus captors lhe permitiram manter, junto com sua cruz e seu rosário. O Solidel manteve as pequenas pílulas marrons secas. Elas pareciam funcionar. A febre havia passado e Blacktooth não sentia falta das cólicas e das diarreias que o mantinham ocupado, especialmente nas manhãs, por dias. Mas ele se sentia solitário sem as visões de Aedrea e Amém, os companheiros que haviam caminhado ao seu lado e o acompanhado não apenas em seus sonhos, mas através do interminável sonho acordado que ultimamente parecia ser sua vida. Blacktooth nunca havia se sentido tão sozinho. Lembrou-se com certa afeição de Bramponi e da prisão zoológico na cidade de Annegan, quando haviam sido espionados pelo prisioneiro Vildog e observados pelos cidadãos divertidos. Lembrou-se do sombrio e taciturno Vochin. Lembrou-se do insolente e gordinho Aberloth, contemplativo fracassado e amante de cidades. Ele sentia falta de todos eles, ele sentia falta até da Ciencal. De sua cela solitária no porão, Blacktooth recordou a vida na abadia de São Liboetes e se admirou com a engenhosa e perfeita mistura de solidão e companheirismo que era a vida monástica. Alguns homens nasceram para a solidão, mas a maioria não, e certamente não ele. Speklebard amara sua solidão porque a preenchia com espírito. Ele nunca estava sozinho. A solidão de Aedrea fora uma solidão de fantasma, aceita por ninguém, desprezada por todos. Desejada por um. Eles dois em sua solidão haviam feito companhia a Blacktooth. Mas então, ele pensou, eu não exijo muito em termos de companhia. Certo? Perguntou ele à porca quando ela enfiou a cabeça entre as grades novamente. É, como a Aedrea, como Amém, ela não deu nenhuma resposta. Até a tarde, nenhuma comida havia chegado e a chuva havia parado. Não haveria uma última refeição. Morrer já parecia ruim o suficiente, e morrer com fome parecia o insulto final, definitivo. Ele então sentiria fome para sempre. Chocado com sua própria impiedade, Blacktooth caiu de joelhos e risou por perdão. A porta era de madeira pesada, provavelmente carvalho. Parecia mais resistente que as barras de ferro pretas na pequena janela alta. Blacktooth bateu na porta, então chutou, timidamente a princípio, depois cada vez mais forte. Não houve resposta. Ele não sabia dizer se havia alguém lá fora ou não. E o que estava lá fora um corredor? Ele não conseguia lembrar. Estava escuro quando ele foi trazido. Isso fora apenas um dia atrás, não fora. Blacktooth desejou agora ter feito marcas nas paredes de pedra caiadas de branco, como os ocupantes anteriores haviam feito. Não havia nada em sua pequena cela além da cama, que eram duas tábuas colocadas sobre blocos de pedra, um cobertor de lã grossa, um banquinho e dois baldes, um perto da porta e outro em um canto. O balde de água morna perto da porta ainda estava quase cheio, o balde no canto continuava vazio.
O quarto aparentemente já havia sido usado como prisão pelos texarquiantes, as paredes estavam cheias de rabiscos intrincados, porém analfabetos rostos, sorrisos e caretas, um sol, várias interpretações do corpo masculino e feminino. Para Blacktooth, a parede parecia a superfície do cérebro de um monge, os aranhões na alma com os quais um homem aprende a viver e, geralmente, com sorte, eventualmente, a ignorar. Ele se sentou na cama. Ele se deitou na cama. Ele ficou de pé na janela. Ele subiu no banquinho e olhou pela janela. Viu um beco estreito e deserto com um degrau arruinado contra uma parede onde não havia porta. Havia manchas de sangue na parede acima do degrau. Enquanto Blacktooth observava, um cachorro se aproximou, farejou a mancha e depois foi embora. Era este o fim de tudo, então. O lugar da matança. As escadas que não levavam a lugar nenhum, a parede sem porta. Ele estremeceu. Estava com muita fome. Ao longe, a rua se abria para outra mais movimentada, e Blacktooth podia ver pessoas passando, carregando pacotes misteriosos, ou ocasionalmente, armas. Aqueles com armas andavam em duplas e trios. Mais perto, outro cachorro farejou os degraus manchados no beco, e depois afastou-se trotando. É lá que eles executam. Blacktooth virou-se e viu que a porta de sua cela se abrira silenciosamente, além dela, havia uma escuridão indeterminada. Para uma porta tão enorme, ela girou em dobradiças silenciosas. Um fazendeiro/guarda desconhecido estava de pé na porta com um balde. Jovem, em seus rudes 20 e poucos anos, ruivo, um comedor de grama. Você não deveria estar aí em cima, disse ele. Estou rezando. E o seu chapéu? O solidéu estava em cima da cama. Nós não usamos o chapéu para rezar. O guarda atravessou para o canto e pegou o balde, ele o colocou no chão de novo quando sentiu que estava vazio. Evitou cuidadosamente olhar dentro dele. É para eu esvaziar isso, disse ele. Era uma repreensão. Suponho que isso signifique que é para eu enchê-lo, disse Blacktooth. Mas não era para você me trazer comida. Fiquei sem jantar, e agora sem café da manhã. O fazendeiro/guarda deu de ombros. Vestia calças de couro e um colete de lona, provavelmente tirado do armário de algum soldado. Ou de um cadáver. Seus dentes já estavam estragados. Não me disseram nada sobre comida. Só me disseram para esvaziar isso. E trazer a água. Eles vão me fuzilar? Perguntou Blacktooth. Ele se sentiu tonto, teve que descer do banquinho. Quando ele olhou para cima, com os pés no chão de pedra fria, o guarda havia sumido, quase como se fosse uma aparição. A porta se fechou e, em seguida, um ferrolho bateu. Ruidosamente. Deus o abençoe, meu filho, disse Blacktooth, fazendo o sinal da cruz. Vou voltar às minhas orações. Ele subiu de novo no banquinho e olhou para o mundo, ou o pouco que conseguia ver de sua minúscula janela. Orações, de fato. Mas o que mais era a oração senão uma tentativa de olhar para fora da minúscula janela da alma? Talvez ele tentasse rezar mais tarde, quando estivesse mais perto da hora de sua execução. Iria doer? Ele se perguntava. Parecia ser a pergunta errada, mas ele não conseguia pensar na certa. Outro cão se aproximou e farejou a mancha escura no degrau. Estaria rezando também.
À distância, uma velha e uma criança reviravam o lixo com um pedaço de pau. Quando a mulher desencavava algo, a criança se abaixava para pegar. Blacktooth não sabia dizer o que estavam recolhendo. Houve mais tiros à distância, então um cheiro selvagem, estranho e ao mesmo tempo familiar. Mesmo antes que Blacktooth percebesse o que era, seu coração estava disparado. Fumaça. Você mandou seus homens começarem os incêndios, disse o Papa, Amém segundo, a Euturbrão. Jimmy Light negou, mas Bramponi sabia da verdade. O Grasshopper está sempre em guerra. Eu incendeio. E que importava se ele negasse ou afirmasse? Estava feito. Bramponi e o Sharf estavam sentados na caçamba de uma carroça, observando o estrondo dos guerreiros que retornavam pelo riacho. Estava começando a chover de novo. Bramponi não conseguia ver o céu, mas sabia através de sua cúria metade da qual estava doente e passava o tempo na latrina secundária, na metade da colina que uma cortina de fumaça pairava sobre a cidade, a poucas horas de cavalgada para o leste. Incêndios simplesmente acontecem, disse Euturbrão. Nenhum homem pode impedi-los. Nenhum homem deveria. Cães latiam. Cavalos relinchavam. Os nômades voltavam dispersos, em duplas e trios, chamando as mulheres para preparar ataduras e comida, e reabastecer as pilhas de lenha. Eles gritavam triunfantes, mas a verdade é que tiveram poucos confrontos com o inimigo misterioso. Os poucos feridos haviam se machucado quando seus cavalos tropeçaram nas ruas desconhecidas, ou haviam se queimado ateando fogo. Ninguém sabia, ainda, quantos defensores a cidade tinha, ou sequer se ela estava sendo defendida. E Blacktooth nunca voltara. Era quase pôr do sol. Talvez ele tenha encontrado a paz que vocês de manto sempre dizem estar procurando, disse Euturbrão. Talvez, respondeu Bramponi, escolhendo ignorar o sarcasmo do nômade. Mas ele duvidava disso. Fumaça. Estava escurecendo, ou estaria. As poucas pessoas que Blacktooth conseguia ver no final da rua estavam correndo. Ele desceu da janela e bateu na porta de carvalho. Ele colocou o ouvido contra a madeira, mas não conseguiu ouvir passos ou vozes. Era um lugar estranho, este quarto no fim da vida de Blacktooth. Invertia a vida normal, que atravessamos sempre olhando para trás. Agora, era o passado o mistério. Blacktooth podia ver claramente o futuro. Claramente até demais. Ele conseguia cheirá-lo. Enchia o ar como fumaça. Teve medo de entrar em pânico e entrou. Não era o medo do fogo ou mesmo o medo de morrer. Era apenas pânico, pânico puramente animal. Encheu-o, invadindo sem ser convidado, sem que qualquer pensamento ou emoção interviesse. Tão repentino e irresistível quanto a luxúria, que ele passara a conhecer tão bem, aquilo o reconfortava e aterrorizava com sua intensidade. Como a fé que ele havia buscado mas nunca encontrado, substituía toda a dúvida pela certeza. Blacktooth deixou aquilo tomar conta, chutando e batendo na porta, gritando primeiro fogo, depois socorro, e então, pelo amor de Deus. Isso não trouxe paz. A dor de seu punho machucado e de seus próprios gritos o trouxeram de volta a uma realidade diferente, uma realidade mais parecida com a de um monge. Parou de gritar, surpreso com a facilidade com que fora parar, e ajoelhou-se junto à cama com seu rosário.
A fumaça estava mais espessa, mas o ar continuava respirável. Blacktooth não estava mais com fome. A água no balde sacudia e, à distância, ele podia ouvir estrondos surdos, prédios desabando ou bombas explodindo. Ele deve ter adormecido. Sentou-se e viu que ainda estava escuro do lado de fora da janela. À distância, conseguia ouvir tiros. O fazendeiro/guarda estava na porta aberta com o balde. Usava um cachecol cobrindo o rosto. Por causa da fumaça. Ela parecia ter diminuído. Blacktooth começou a tossir. Com licença, disse ele quando parou. O guarda/fazendeiro ainda estava na porta. O que está acontecendo? Perguntou Blacktooth. Estão lutando. O seu antipapa está queimando a cidade. Ah! E então ele se foi. Ele nunca mais voltou. Se foi morto ou não, Blacktooth nunca soube. Os tiros não chegaram mais perto e eventualmente se dissiparam. Quando a manhã chegou, foi um amanhecer estranho que parecia vir de dentro da cela, não de fora, preenchendo o minúsculo quarto do porão com uma luz sinistra. A cidade estava em chamas. O vento varria o beco, recolhendo pedaços de palha e grama e poeira e restos de cinzas e papel. Blacktooth bateu na porta, mas não gritou dessa vez. Ele não esperava que ninguém viesse, e ninguém veio. O fogo parecia estar se aproximando, o vento estava quente, como se tivesse sido puxado através de um incêndio no caminho para alimentar outro. Blacktooth ficou nas grades pelo máximo de tempo possível e sentiu o rosto queimar, então percebeu que tinha esquecido as pílulas. Restavam 4, dobradas no chapéu. Tomou uma e derramou o resto de sua água sobre a cabeça. Morte pelo fogo. Ele podia cheirar óleo combustível. Reconheceu o cheiro de quando era novato e manuseara as relíquias da abadia pela primeira e última vez. Beatus libuetis ora prumi. Ele ouviu passos no beco. Socorro, ele gritou, mas ninguém veio. Nem mesmo a porca, que provavelmente tinha sido devorada. Blacktooth rezou seu rosário, depois colocou seu solidéu e se deitou na cama de pranchas estreitas, em cima do cobertor da prisão. Melhor apenas esperar, ele pensou. Mais cedo ou mais tarde, o fim chegará. Uma gota de orvalho, um relâmpago, amém, dissera. Cinzas, poeira. Ele deve ter pegado no sono, pois logo estava de volta à cachoeira com a Idrea. Mas a água havia parado de cair. Estava como um lençol ao sol. Ela estava de pé lá dentro, sob o sol, muito maravilhosamente, lindamente, perfeitamente nua. Ei, ela gritava. Ei! Blacktooth sentou-se. Havia alguém nas grades. Achou no começo que fosse a porca, mas era uma mulher com uma criança. Você é um padre? Não? Então o que é o chapéu? Era a velha que vira com o cajado, mexendo nas pilhas de lixo. Sou um cardeal, ele disse, tirando-o. O que é um candrel? Ela perguntou, invertendo as sílabas como às vezes as pessoas simples faziam. É como um padre. Mais ou menos, disse Blacktooth. Ajude-me a sair daqui. Tenho medo de ter ficado preso. Eu não posso fazer isso, disse a velha. Você batiza meu filho. Ela empurrou um rosto na janela. O menino parecia jovem demais para ser filho dela e, ao mesmo tempo, velho demais.
Ele era careca e sua testa enrugada era azul. Gleb. Eu não posso fazer isso, disse Blacktooth. Eu não sou um padre de verdade. Ele não é meu filho de verdade, cacarejou a velha. Eu o comprei. Me comprou, disse o menino Gleb. Eu comensuro a decepção. Sou. O quê? Um sino estava tocando em algum lugar, cada vez mais rápido. Então Blacktooth ouviu a rajada de tiros. Ele estava sendo tocado com balas. Ele é muito forte, disse a mulher. Forte, disse o Gleb. Preciso sou eu a exceção. Ele diz que tudo o que você precisa fazer é mover esse tijolo. Que tijolo? A mulher se levantou e fez um ruído de raspagem com seu bastão. Com um sorriso feroz e demente, o menino arrancou uma grade, depois outra. Forte. Ele jogou as duas grades dentro da cela na direção de Blacktooth, que se abaixou. Elas ressoaram no chão com o som de sinos. Ei! Blacktooth achatou-se contra a parede. As grades estiveram soltas o tempo todo. A prisão era como a abadia, tudo o que ele precisava fazer era sair caminhando e estaria livre. Ele esperou até ter certeza de que a velha e o menino Gleb tinham ido embora, depois, empurrou seu solidel e o cobertor da prisão pelas grades, e escalou atrás deles para o beco. O ar estava denso de fumaça, e ele segurou a manga sobre o nariz. Tinha sido mais fácil respirar na prisão do porão. Numa das pontas da rua ele viu a mulher e o menino remexendo no lixo despreocupados, como se o mundo não estivesse em chamas. Pareciam ter se esquecido dele. Deus o abençoe, meu filho, sussurrou ele e se afastou rapidamente na direção oposta.